Bem-vindos, Miglis! Estamos de volta, episódio 3 do podcast Devs 40+. Eu sou Dan Vitoriano, vou ser seu mentor hoje à noite aqui para falar de lógica de programação. E a nossa mentorada na nossa comunidade Devs 40+, é ela, Adriana Nakashima. Olá, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Boa noite, estamos aí, Dri. Como é que foi a semana de estudos aí? Bom, eu tô revendo todo o material, né? Desde o começo, então tô lendo tudo de novo. E agora, como eu tô fazendo já pela segunda vez, eu já tinha passado por alguns desafios, então agora que eu tô lendo, vai fazendo muito mais sentido. Massa. Algumas coisas ainda, por exemplo, essa história de orientação a objeto, por exemplo, para mim, ainda é bastante abstrato. Eu sei fazer, quando teve lá os desafios de orientação a objeto, eu fiz. Sim. Mas é um trocinho abstrato esse negócio, hein? É bastante abstrato. É bastante abstrato. A gente vai tentar ver isso, trazer esse conteúdo de orientação a objeto mais para frente. Sim. Mas eu acho que é um conceito bem avançado, mas eu vou tentar trazer para facilitar aí o nosso dia a dia, os seus estudos também, para a gente tentar trocar uma ideia sobre isso e ver se clareia aí. Mas eu posso te adiantar com toda certeza, te garantir que eu acho que é um dos conceitos mais complicados e abstratos, né? na programação, sabe? Então não se desespere. Tá bom, não tô sozinha nessa, não, né? Não tá sozinha então nessa. Tá bom. Não estamos sozinhos e estamos aqui com todo esse chat que tá acompanhando aí a gente. Por favor, chat, quem tá aqui nos acompanhando, dê uma boa noite aqui, diga de onde vocês são e o que vocês estão aqui estudando, ou se vocês estão querendo ajudar a nossa comunidade, viu? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Para comentar aqui na nossa aula e poder participar, tirar as dúvidas aqui, precisa se inscrever no canal. Então não esquece de se inscrever no canal, né, Dri? Eu tô inscrita no canal aqui, viu? Boa, então você pode comentar. Aqui, então, já. Dá uma boa noite aí, ó. O Gilmar Soares dando uma boa noite aí pra gente. Rogério Ribeiro também. Rogério Ribeiro também, muito bem-vindos vocês aí. Aproveita, compartilha essa live aí, posta no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, manda no grupo da família, fala, olha, vamos dar uma olhada em lógica de programação? Porque esse talvez seja o assunto mais polêmico, tirando a orientação a objeto, que é o mais difícil. Eu acho que lógica de programação talvez seja o assunto mais polêmico e o que mais as pessoas falam quando alguém quer entrar na área de tecnologia de programação. E por onde eu começo a estudar? Lógica de programação. Mas o que é lógica de programação? E eu, Dri, confesso que eu demorei muito para aprender isso. Eu já programava, já fazia um monte de coisa, mas não entendia de lógica. Eu era um programador e fui assim por muito tempo, e eu acho que ainda tenho muito desses resquícios. Copia e cola. Tá. Né? É o que você... eu também fiz isso, eu confesso. Todos nós fazemos, mas só que se você Na pressão, naquela hora, você não consegue pensar a respeito, você vai lá, busca as soluções que já foram dadas em algum lugar, alguém já teve essa ideia, você vai lá e copia e cola. Vai fazer isso o tempo inteiro, não tem como fugir disso, mas é uma coisa que é importante a gente saber que isso vai acontecer, mas se você tem esse passo de compreender a lógica por trás, aí você consegue raciocinar, você consegue pensar de forma objetiva, você consegue traçar um plano que vai resolver um problema, uma solução. Eu tava olhando, eu tô olhando aqui a nossa TV, né, gente? Não repara que nessa imagem está o Luiz Leão aqui. Hoje o Luiz Leão não está. Eu não sei até aí se você tem uma outra imagem que tá só o rosto da Adriana, meu amigo, e deixar parado, porque esse daí era o vídeo de introdução. Vai ficar aparecendo o Luiz aqui na nossa TV e o Luiz não vai estar aqui com a gente hoje. Se der pra tirar, beleza. Se não der, tranquilo. Bom, Dri, eu trouxe um material. Talvez, nem vai precisar tirar, porque a gente hoje vai pôr aqui alguns slides pra gente ver, né? E eu quero compartilhar alguns conceitos. Que nem o Rogério tá falando aqui. Sinto muita dificuldade e travo sempre. Eu imagino
que seja isso mesmo. Ó, o Scar, oi Dani, tudo bem? Galera chegando aqui no chat, dá um oi aí pra gente. O Rogério Ribeiro aqui falou também, sou de São Paulo, estudo a linguagem Java e POO é o bicho-papão. POO é programação orientada a objeto. Perfeito? Então, massa. Muito bom, gente. Vamos aí compartilhar essa live aí com a galera para chegar mais gente aqui, porque hoje esse assunto é interessante. Eu acho que quando a gente entra muito nos cursos de programação, no próprio Campus Code que você fez, eu vi ali o material, né? A gente já entra muito falando de código mesmo, né? E eu acho que a gente... Mas você sabe que a lógica é um pré-requisito. Sim. Para você entrar no curso. Porque nesse primeiro teste que você faz, que é a primeira etapa, né, desse processo seletivo, tem muita questão de lógica, que não está nesse material. É lógica, aquela lógica matemática, sabe? É isso. Só que eu quero ainda falar um negócio antes da lógica matemática, que aí eu acho que o pessoal já entra nessa lógica matemática e a gente não entende por que a gente usa essa lógica matemática. Querendo ou não, o que a gente está fazendo com a lógica matemática é escrever programas dentro do nosso computador. Sim. Que vão rodar na internet, no servidor, dentro do próprio computador. Mas como é que essa lógica que a gente coloca na programação vamos dizer traduzida para que ela opere dentro do computador e, por exemplo, abra o navegador, mude de tela, faça um comando que ela vai interagir com o sistema operacional. Então eu quero dar esses passos antes, porque eu acho que esses conceitos que, pelo menos quando eu fui fazer a faculdade... Fizeram a diferença para você. Que fizeram a diferença para mim. Tá. Porque eu tava faltando essa partezinha antes. E aí eu fico pensando assim, olha... Eu acho que já até tinham me ensinado lógica de programação, if, else, as condicionais, né, variáveis, mas não tinham me dado esse contexto. Por isso que talvez eu não assimilei tão bem, sabe? Eu acho que o contexto é muito importante. Então bora ver contexto hoje. Vamos lá. Temos tela aí, meu querido, muito obrigado. Olha, temos aí na tela uma pequena descrição aí do que é um algoritmo. Então, lógica de programação vai ter muito a ver com algoritmo. Tá. Né? Algoritmo é aquela... receitinha. Uma rotina, né? Rotina, perfeito. Isso. Você falou o nome correto. O algoritmo é uma... Descreve uma rotina. Descreve uma rotina e a lógica de programação é tentar fazer com que essa rotina resolva alguma coisa de forma racional. Sim. Não tem... E que funcione todas as vezes, né? Isso. Isso. Você quer que todas as vezes que eu tiver as mesmas entradas, ela vai ter sempre as mesmas saídas, o mesmo resultado. Ou seja, é racional. Não tem um desvio, não tem uma condição de pode ser que dê errado. Não, é racional. Entrou 2 mais 2, sempre vai dar 4. É lógico isso, é racional. Então a gente vai atuar dessa forma. E por isso que a gente vai ver os conceitos antes. Então, quando a gente fala de algoritmo, né? Um algoritmo ele é composto por algumas coisas, e é isso que a gente estuda na lógica. Então, tem constantes e variáveis, ou seja, como eu vou armazenar dados para trabalhar dentro dessa minha rotina. Eu preciso... se eu tenho 2 mais 2 e quero somar 4, eu estou fazendo uma operação lógica, né? Estou somando um número com outro e ele vai dar um resultado. Então, o 2 mais 2 são os meus tipos de dados, né? São 2 números e eu preciso ter eles como um operando ali, né? Então, eles precisam estar dentro de uma variável, dentro de um pedaço de memória, né? Para que eu possa fazer essa conta e o resultado eu também salve ele dentro de um pedaço de memória para que eu possa recuperar depois e falar, aquela soma que eu fiz 2 e 2, quanto que é? É 4, né? Então, esse conceito de variáveis, as constantes é assim, é um número que não vai mudar, né? Por exemplo, um valor que não vai mudar. Por exemplo, Adriana nasceu no Brasil. Isso não vai mudar. Então, eu posso falar que o Brasil, né, a nacionalidade dela, é uma constante. Não vai mudar. Você sempre vai ter nascido no Brasil. Agora, a nossa idade é uma variável. A cada ano ela muda. Então, esse espaço que eu salvei na memória, ela tem que ser um espaço que eu possa ir lá e sobrescrever aquele valor, atualizar ele. Já a constante é um espaço que eu
coloco aquele material e nunca mais eu vou alterar. Mesmo que eu queira alterar, ele vai falar, opa, você não pode alterar. Porque ele é um dado ali registrado de forma constante. Para ter essa segurança. Quando você faz um cadastro em algum site, alguma coisa, você coloca nome, sei lá, CPF, não sei o quê, isso é uma constante. Isso não vai mudar, não vai exatamente. mudar. Se você escrever alguma coisa errada, você tem que ligar, né, e solicitar essa alteração, porque você mesmo não consegue alterar. Exatamente. Agora, por exemplo, o teu telefone... né, você pode atualizar. Exato, você pode atualizar. Ele é uma variável. Entendi. Perfeito. Sim, tá. Muito bom. Galera que tiver dúvida, que estiver acompanhando, manda aqui pra gente também, viu? Vamos discutindo aqui, vamos participando. O que mais que a gente tem de uma composição de um algoritmo? Eu acho que o mais básico que a gente pode pensar de um algoritmo é que ele, para essa rotina funcionar, eu vou ter um dado entrando, né, uma instrução de entrada falando, olha, some 2 mais 2, né? O processamento dessas informações, então, quando eu falo assim, eu quero somar 2 mais 2, as minhas entradas é o 2, o operador, que é o mais, e o 2. O processamento disso daí é o cálculo. Eu vou pegar, então, essas duas variáveis e vou somar elas. E aí eu tenho a saída, é o resultado. Que é 4. Tá. Então eu vou ter entrada, processamento de dados, desses dados que eu entrei, meus inputs, a gente chama, né, de inputs em inglês, e a saída, os outputs. Tudo vai ser composto por isso. Tudo. Todos os algoritmos, eles obrigatoriamente vão ter dados de entrada, um processamento, que aí vai ser onde a gente vai aplicar a lógica, uma série de cálculos que a gente pode fazer. Sim. E aí, a saída dos dados, que é o resultado que a gente quer. Beleza? Beleza. E dentro disso a gente usa, eu já até falei aqui, alguns operadores, né? Então temos operadores de atribuição, por exemplo. A variável nome pode receber a atribuição de um valor chamado Adriana. Meu nome, o nome agora aqui é Adriana, uma variável chamada nome. O identificador dessa variável, né? Esses pedacinhos que eu vou colocar na memória do meu computador, ele vai ter um nome. E o nome dessa variável é nome. No caso é nome, mas poderia ser idade, porque endereço. Exato. E aí ela recebe um valor, né? A esta variável é atribuído um valor. O atribuído nada mais é que o sinal de igual, né? Quando a gente atribui alguma coisa. Mas eu tenho outros operadores sem ser o sinal de igual. Eu tenho os operadores aritméticos, mais, menos. E eu tenho os operadores lógicos. Por exemplo, ou, e. Né? A gente às vezes não consegue ver isso na matemática, mas tem alguns símbolos na matemática. Matemática também tem. Que tem esses operadores, a gente vai ver eles na programação e eles variam de linguagem para linguagem. Mas esses operadores, em geral, eles são padrões para todas as linguagens. O e, quando eu quero combinar alguma coisa, se eu junto essa com essa, dá o quê? Esse operador ele sempre vai ser o mesmo, independente da linguagem de programação. E aí a gente tem também estruturas de decisão. Se a idade da Adriana for maior que 40, ela pode participar da comunidade Devs. Se não for maior que 40, ela pode participar como instrutora ou como ajudante. Se não, ela pode... Se ela tiver mais que 40, ela pode ser aluna. Se ela tiver menos que 40, ela pode ser ajudante. Então, eu estou tomando algumas decisões. E a gente vai fazer isso muito em lógica de programação. Basicamente, a gente se resume a tomar decisões. Ó, a Scar falou aqui, POO é maravilhoso. Scar, já vou chamar você então aqui para vir ensinar orientação objeto pra gente, viu? E a outra aqui que a gente pode falar, óbvio, tem muito mais do que isso num algoritmo, tá? Temos a estrutura de repetição. Se puder colocar então agora a tela aqui no final para a gente fechar com todo mundo frisar o mesmo slide que estava. Volta. Isso, esse ali. Isso, por favor. Para a gente frisar que essas são as principais coisas que a gente vê. Tem muito mais coisas que podem compor
como é que fala? Um algoritmo, algoritmo. Né? É que a gente não tá vendo. Isso, agora tá vendo. Agora tá vendo. É que a gente tem um delayzinho aqui. Então, beleza, Mai. Então é isso que a gente vai seguir agora. Só pro pessoal ver. Então, tá até ali, ó. Qualquer algoritmo terá um ou mais desses componentes para compor uma solução. Vamos estudar cada um desses componentes passo a passo. Isso daí é um slide que eu peguei na minha faculdade, viu? Valeu, Embi Morumbi. Sistemas de informação. Tô usando aí direitos autorais. Olha só, galera. Então vamos para o próximo slide aí, Maiara, perdão. Que olha de onde que eu vim parar. Se a gente vai falar de algoritmo, eu quero vir de lá de trás. Mas eu lá do passado. Lá do passado, mas um passado muito distante. Dri, você já viu um ábaco? Já vi um ábaco. Você já viu? Eu já vi, acho que quando é criança, na escola, eles até deixam. Nunca usei também, nunca soube usar. Já mexi nessa... Já tive vontade de aprender, viu? Que eu acho que deve ser muito interessante. Inclusive, deve ajudar muito nessa questão de lógica, né? Exato. Eu lembro que perto da minha casa, quando eu morava com os meus pais, tinha uma pracinha e eles tinham um ábaco gigante de madeira. E a gente ficava subindo e descendo essas bolinhas. O ábaco, né? Se puder aí colocar na tela para o pessoal ver, ele é um instrumento lógico de calcular mais antigo do que se tem noção. Ele foi inventado há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, e ele pode, com esses pininhos assim, né, você vai falando o que você quer fazer. Ó, na primeira coluna eu quero somar 1, na outra eu quero diminuir 3. E aí eu consigo fazer cálculos complexos com esse monte de opções que ele me dá de falar, separa 3 bolinhas para cima, 2 para baixo, significa que uma é mais, outra é menos, outra é vezes. Eu consigo, com as bolinhas, fazer esses cálculos. Todas as operações. Essas operações complexas, tá? Aí, depois de muito tempo, com a invenção do ábaco, a gente foi para essa máquina que é chamada de... eu acho que o pessoal não tá vendo aqui na tela o que a gente está mostrando. Colocou? Tá, que a gente tem o delay. Que eu tenho o delay, né? Então, beleza. Aí pronto. Boa, agora tô vendo. Esse outro negócio chama Charles Babbage. É uma máquina que foi criada baseado nesse ábaco. Aí ela já é um computador. É como se fosse a primeira calculadora automatizada, né? A primeira calculadora a ser criada. Ele foi baseado no ábaco. Ele é baseado no ábaco, porque ele é um computador, é um sistema, né, muito primitivo, usado para fazer essas operações que o ábaco fazia, só que de forma automática. Que legal. E é muito legal que quem levou toda essa fama foi o Charles Babbage, né? Mas só que a assistente dele era Ada Lovelace. Vocês já devem ter ouvido falar muito de Ada Lovelace, que é considerada a mãe da programação. E ela, por muitos anos, foi suprimida, né? Ninguém sabia que a Ada Lovelace era a pessoa que estava ali por trás dessa máquina de calcular, entendeu? Então, muitos livros hoje já trazem o nome dela como uma dessas inventoras que estava aí. Por mais que ela fosse muito assistente, a gente sabe que a assistente está ali trabalhando junto e vai acabar não merecendo o nome do projeto. Não, então Ada Lovelace estava no desenvolvimento desse primeiro sistema automatizado de cálculo. E o último, que aí já é lá para 1900 e bolinha, foi esse grande computador chamado ENIAC. Tudo isso que a gente está vendo em volta aqui da tela, tem uma mesa sentada e, assim, diversas estantes. O computador é tudo isso. E ele conseguia fazer... uma sala inteira, Ocupava uma sala inteira. Esse foi o primeiro computador realmente capaz de processar cálculos, né, de formas automatizadas. Nossa, mas Danilo, precisava vir de lá de trás? Precisávamos. Vamos então agora para o próximo slide, por gentileza. Por quê? Isso foi trazer, já com o ENIAC, a invenção em 1947 do transistor. O transistor era um componentezinho, como se fosse uma lâmpadazinha, que acendendo e apagando, ele era capaz de gerar um impulso. E esse impulso, a partir do momento que eu acendo e apago, ele responde para você, olha, aconteceu alguma coisa, né? Eu te dou como se eu te desse um choquinho. Se eu te desse 2 choquinhos, eu posso estar falando uma coisa. Se eu te desse 3 choquinhos, são outras coisas. E através desses impulsos eu consigo
passar algumas mensagens. Eu consigo deixar esses impulsos cada vez mais complexos e passar mensagens cada vez maiores. O princípio do transistor foi aperfeiçoado entre 1958 e 1959, foi inventado o chip. E a gente está vendo aqui um pequeno exemplar de um microchip. Ele é muito parecido com o chip que a gente tem hoje no celular. Só que esse chip mais conhecido que a gente vê dentro dos nossos computadores, eu quero que vocês prestem atenção no desenho, e se você estiver ouvindo isso num podcast depois sem a imagem, pensa que o chip vai ser um quadradinho ou um retângulo com várias perninhas. Essas perninhas são muito importantes porque são elas que vão se conectar... Fazem as conexões. Nessa barra maior que a gente está vendo aqui, que é uma placa de circuitos integrados. Então, cada uma dessas perninhas vai sair um fiozinho de silício, que vai ser altamente transportar esses impulsos para ligar para outras coisas. Então, um impulso que vem de uma perninha do chip pode ir até o CD-ROM. Alguém usa CD-ROM? Acho que não, né? Mas até, por exemplo, a tela do monitor. Então, você vai vendo até ali no desenho que o chip está instalado num lugar e ele se liga com várias outras coisas. Esse chip ele deve ter o quê? Uns 30 perninhas de cada um dos 4 lados do quadrado. Então, a gente tem aí mais de quase 100 possibilidades de conexões, de saídas de impulsos. Poxa, mas não podia colocar só uma saída de impulso? Aí a gente vai ver que a alternância desses impulsos nas perninhas consegue fazer mais ou menos o que o ábaco fazia. Se eu passo um impulso por essa perna A e outro impulso pela perna B, eu tenho uma condição. Se eu passo por uma perna C e por uma perna D, eu tenho outra condição. Se eu passo A, B, C e F, eu tenho outras condições. Se eu tenho 100 perninhas, eu tenho muitas combinações possíveis. Sim. E esse começa a ser o princípio da lógica. Eu alternar as combinações entre essas múltiplas saídas que eu tenho. Ou seja, eu vou entrar diferentes dados e conforme a estruturação do meu processamento, eu vou ter diferentes saídas. Então a gente está aí encaixando a lógica e está vendo que o ábaco ali, ele fazia muito sentido, porque dependendo se uma bolinha está para cima, o resultado é diferente de se ela está para baixo. E ali eu tinha 100 bolinhas, eu conseguia fazer muitas combinações, tá? Então a invenção do chip é transformador para computação, para tecnologia, para informática, como era chamada antigamente, porque ele vai permitir que a gente crie circuitos muito mais complexos. Então, ó, numa única peça de dimensão reduzida, várias dezenas de transistores já interligados formando circuitos eletrônicos completos. Então, dentro desse chip, eles conseguiram reduzir os transistores no mínimo para que eles tivessem vários e vários pudessem mandar impulsos de formas diferentes e eu pudesse ter soluções complexas com eles. Permitiu que computadores pudessem ser menores, mais rápidos e mais baratos, impulsionando a revolução da informática. Vamos para o próximo aí para a gente dar uma olhada, que agora a gente começa realmente a entrar nesse conceito de arquitetura de computadores, de sistemas de computação. E eu gosto muito de falar disso, porque tem vezes que as pessoas esquecem disso, mas ó, hardware é a máquina, que é o computador, é a casca do computador. O software é o que a gente vai rodar, ou vai programar ali dentro, né, com uma sequência de códigos para que esses códigos emitam alguma ação que vai chegar até esse microchip para que ele processe na base dos impulsos que ele vai lançar dos transistores e aí, conforme o impulso que ele receber, ele vai fazer alguma coisa. Abrir a tela do navegador, fechar, apagar a luz, abrir o áudio, tocar uma música, às vezes exibir um vídeo. Então, parte-se do código que tem no software, uma linguagem capaz desse microchip entender essas instruções e aí ele vai abrindo e fechando porta e se ligando naquela placa com o computador inteiro. Que o computador nada mais é que, por exemplo, um servidor que vai se ligar com diversos outros servidores e aí a gente tem uma rede, uma internet com um monte de microchips mandando diversas informações combinadas para uma determinada mensagem que eles querem resultar.
Faz sentido? Faz total sentido. Muito bom. Galera do chat, vocês estão quietinhos aí? Quero saber o que vocês estão prestando, o que vocês estão achando. Tá fazendo sentido? Dê alguma sugestão aí. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para comentar, por favor. E também de compartilhar essa live aí na sua rede social para chamar mais galera para isso. Lembrando, essa live fica gravada. Então, tem aqui já uma playlist muito legal que eu montei aqui, chama Devs 40 a mais. Então tem desde a nossa primeira live, tá? Você pode assistir desde o começo. Tem muita gente chegando pra mim, Drica, e falando assim: ai, eu tô vendo o que você tá fazendo, mas não tô conseguindo acompanhar por causa do horário, não sei o quê. Falei, gente, mas tá gravado. Tá tudo gravado, ó. E aqui a playlist, ó. Vou até colocar aqui no chat. Tá aqui a playlist pra você acompanhar do começo ao fim. Outra coisa que eu vou deixar aqui também é o nosso Discord. Né? Isso. O nosso Discord agora ele vai ter mais movimentação, tá? Porque eu tava muito preocupado. E você tem acompanhado o Discord? Eu tenho entrado lá, o pessoal tá discutindo, tá criando grupos, mas agora eu vou ter que alguém vai ter que me ajudar a me ensinar mais mexer no Discord, porque eu quero que esses exercícios, esses desafios aconteçam por lá, entendeu? Eu sei que a gente divulga nas redes sociais, mas ter a comunidade trocando ideia lá... Isso é importante. É um ponto muito importante. Eu também preciso aprender a mexer, que ainda tô um pouco iniciante aqui Eu também, Discord. gente. Quem puder ajudar no Discord... Olha lá, o Bruno Alves falou, tá top a explicação. Valeu, Bruno. E que mais aqui? Subiu uma mensagenzinha aqui. O Edu RJ falou, Dan, vi esses assuntos na facul, tô gostando de rever. Muito bom, Bruno. Edu, eu também gosto de poder falar bastante sobre isso. Muito bem. Então agora a gente vai avançar mais um pouquinho. Peraí, a gente falou de hardware, a gente falou de hardware e people. E o people é a pessoa que usa e opera o hardware com o software, né? E aí, às vezes o que não está funcionando é a pecinha por trás na grande maioria das vezes. Que é o people. Que é o peopleware que a gente fala. E isso junto é um sistema de computação. É alguém, né, o people, que usa o hardware com o software para programar alguma coisa para ter resultado de alguma operação que se deseja automatizar de alguma forma. Muito bem. Pode passar pelo próximo, por gentileza. E aí, olha só, eu fiz esse parênteses só para a gente recapitular hardware, mas a quarta geração de computadores vem lá para 1971, quando chega o microprocessador Intel, e aí todo mundo já conhece esse nome, né? 404. O qual era um único chip, com todas as partes básicas de um processador central. Esse processador era a CPU de um computador de 4 bits. Você sabe o que é bits? Bit não é aquela combinação de 0 e 1? São as unidades, né? A gente vai chegar nisso, e por isso que eu quis voltar lá no Abaco, e vai ter muito a ver com isso também. Essa quarta geração de computadores aí já começou em larga escala. O primeiro, a porta periférica que tinha, né? O primeiro entrada de dados que a gente poderia colocar dentro de um computador não é o disquete. A primeira era o próprio teclado, onde a gente conseguia enfiar dados para que o computador processasse e... A tela, por exemplo, o monitor, que também é um periférico, né? Também faz parte ali do hardware, ele exibisse aquelas informações, né? O disquete é outra opção de entrada, o CD-ROM é outra opção de entrada de dados. Discos, exterior, CD, depois que veio, Exato. E aí as linguagens de programação que foram sendo desenvolvidas como software, onde o sistema operacional que está rodando ali dentro daquele hardware fosse capaz de interpretar essas linguagens de programação. O que acontece? Muita linguagem de programação foi feita e o hardware ele não era capaz de ler ela. E aí então você instala alguma outra coisa que pode ser instalada em qualquer tipo de hardware, e aí a gente volta lá para os nossos... Windows, Linux, Mac. E são os aquele sisteminha, né, vai ser capaz de interpretar a linguagem que você está fazendo para conversar com o sistema operacional. Porque nem toda linguagem é escrita e conversa direto com o sistema operacional. Existem algumas linguagens que fazem isso. Por exemplo, Assembly é uma linguagem que a gente chama de baixo nível. Você
os comandos... Ainda existe? Uma coisa antiga, né? Existe. Tem bastante gente ainda que mexe com isso daí. E se você falar que não existe, sempre vai aparecer alguém aqui falando, eu mexo, entendeu? E aí, mainframes, que são os computadores de banco, eles são processados com código que vai ser interpretado direto pelo sistema da máquina mesmo. Não tem um intermediário transformando aquele código num sistema que um operacional vai ler. Não, a própria máquina é capaz de entender essas entradas, os inputs. Sim. E... Porque não precisa interagir com ninguém, né? Tipo, a gente não tem que interagir com ele. A máquina já processa e passa informação já entre... Né, entre o sistema dele mesmo. Sim. Muito bem, então a gente chegou na 4ª geração. O próximo, por favor. Aqui, olha só, o que a gente falou de entrada e saída de dados está um pouco mais exemplificado aqui, né? É o que a gente chama de processamento de dados. Antigamente os cursos chamavam processamento de dados, né? Antes da era da internet, da era da programação como a gente conhece hoje. Olha só aqui, eu tenho um exemplo, né, de um bloco de números que eu quero entrar no meu sistema. Então 14, 32, 85, 16... E aí eu tenho o meu processamento. O meu processamento tem uma regra de coisas que ele deve fazer. Uma rotina, um algoritmo, que é uma rotina lógica. Então, olha, some os números. As instruções. Né? Primeira instrução, somar os números. Segunda instrução, calcular a média desses números. Terceira instrução, imprimir os resultados. Então, nesse processamento, eu vou receber os dados de entrada, vou fazer a lógica, né, que é somar os números, tirar a média, e aí eu vou ter a saída. Então, por exemplo, relatório, a média de todos esses números que eu entrei é 34. A soma é 170. E aí o que eu posso fazer? Eu posso armazenar esse resultado, por exemplo, a soma deles, na memória. Ou eu posso armazenar os dados conforme eles entram na memória, através de, por exemplo, variáveis, porque esses dados vão ser substituídos depois, e eu posso salvar, por exemplo, a soma numa constante, porque aquela ali eu quero permanecer. Então eu começo a usar as partes do hardware com o software para produzir informação. Informação é o quê? Algum dado de entrada que é processado e ele resulta numa saída que é gerada através desse cálculo, desse processamento. A informação é algo que você trabalha com ela. Então, assim, só os números de entrada, eles não significam nada. Mas esses números de entrada somados, eles têm uma informação. Olha, a informação é o quê? É a soma desses números. Né? É como se eu estivesse na escola aprendendo. Eu vou lá na escola e todo dia a professora fala, olha, agora você vai aprender português e agora você vai aprender inglês. Qual que é a informação daquilo que você está? É aquilo que você absorveu, é o conhecimento, né, que você está absorvendo. E aí você pode pegar esse conhecimento e salvar ele numa memória variável, que daqui a pouco alguém vem e fala uma outra informação para você e você descarta aquilo. E aí você tem uma nova informação. Pensa no Big Brother, né? Povo na casa. Aí, não, olha, tal pessoa, a Adriana falou aquilo. Daqui a pouco vem outra informação. Alguém fala, não, a Adriana não falou isso. Tira isso aí da sua variável. A Adriana falou aquilo. A Adriana é uma boa pessoa. Então aí você vai lá e persiste isso na memória de uma forma constante. Para você tomar a sua decisão. Você tomar a sua decisão de quem você vai eliminar. Exatamente, baseado nas suas informações. Tá? Então, isso daqui é o resumo de uma forma de um diagrama de como a gente vai processar as informações, de como a gente vai criar um algoritmo. Então, se puder passar para o nosso próximo slide, por favor. Agora eu quero começar aí numa parte que começa, o povo já começa, ai meu Deus, aí agora ferra. Por quê? A gente vai voltar lá atrás com o ábaco e aquilo que eu te perguntei, o que é um bits, né? Por quê? O bits, ele é um conjunto, né, de números dado um certo limite. Então, por exemplo, bits, eu vou ter 0 e 1. Aí depois eu tenho bytes. Aí eu já tenho, quer dizer, mais possibilidades, não só com 0 e 1. Eu vou ter mais elementos que eu posso trabalhar.
numa entrada de um processamento. E aí eu tenho megabytes, eu tenho kilobytes, eu tenho gigabytes. Hoje, quando a gente compra internet, a gente compra não sei quantos gigas de internet. Então, você imagina quantos milhões de números tem ali de combinações de que eu posso fazer. Sim. Então, é muito importante quando a gente vai falar de lógica, e aí começa os passos que mudaram para mim, entender que existem sistemas de numeração. Né? Então a gente tem o sistema decimal, que é muito conhecido, que é o que a gente usa na vida, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses números aí você consegue fazer todos os outros. Mas a gente tem o sistema binário. E olha, binário já tem a ver ali com bits, né? O binário, ele só tem... Aí a gente vai falando assim, a base dele, né? Então, o binário, a base dele é 2. O decimal, a base é 10. Então, a gente já tá falando aqui bem de matemática, né? Você vai lá estudar álgebra, a gente vai ver um pouco disso. E você fala, nossa, isso daí tá em qual base? Por qual número que eu vou multiplicar ele? Por 10, por 2. O binário, a base é 2. Ou seja, a gente tem 2 algoritmos que a gente pode trabalhar. 2 algarismos que a gente pode trabalhar. No caso, o 0 e 1. Toda a computação vai ser muito desenvolvida em cima disso, do 0 e do 1. Então, é o básico, é o sistema binário. 0 e 1, eu consigo fazer diversas condições e aí eu já começo a fazer a máquina tomar decisões. Então, ali no ábaco, eu levantava uma bolinha, subia uma. Eu estava fazendo condições binárias, assim, ou é esse ou é aquele. Ou eu subo ou eu desço a bolinha. Eu não tenho outra opção de ir para o lado. Né? Eu subo ou desço. Com esse monte de combinações, eu começo a criar as minhas condições, ou seja, as decisões que a máquina vai tomar. O ábaco não fazia isso sozinho. Já a calculadora lá do Babbage, da Lovelace, ela já tinha programado que, olha, às vezes eu vou combinar o 0 e 1, ele vai dar um resultado. Mas se eu combinar o 0 e 1 de uma outra forma, ele pode dar outro resultado. Então, se eu informo para a máquina que ela tem essas possibilidades de combinação e dependendo dessas possibilidades de combinação o resultado vai ser determinado, eu vou dando para ela a rotina, a receita do que ela vai poder trabalhar em cima. Ela não vai conseguir inventar nada. Ela vai ter que seguir aquelas limitações que ela tá. Você determina, né? O que cada combinação vai significar. Exatamente. E ela vai seguir ali em cima e ela começa, a partir das entradas do número, ela já sabe o que fazer e eu não preciso pensar. Eu entro os números, a máquina processa para mim e me dá o resultado. Aí a magia de que o homem constrói a máquina e automatiza suas tarefas e é para isso que foi se inventado essas coisas, né? Dentro desses sistemas de numeração, existem também o sistema ternário, quaternário. O ternário é com 3 números, por exemplo, 0, 1 e 2. Quaternário, 0, 1, 2 e 3. A gente não usa muito. Sempre parte do 0, né? Sempre parte do 0. Todo no sistema de numeração, numa programação, ele conta, em geral, a partir do número 0. O algarismo 0. Tem que começar com ele, porque o 0 faz parte do nosso... Faz muita coisa o 0, né? E aí zeros mais zeros na conta. Tá lascado, né? Aí, olha só, a gente tem também o octal, sistema de numeração octal, que a gente não usa muito. Mas o que normalmente se usa é o binário mesmo, né? A gente se usa o binário, o decimal e o hexadecimal. Olha o hexadecimal. Esse eu não conhecia. 0, 1, 2, 3. Também, né? E ele vai até do 0 ao 9 e ele combina as letras do A ao F. A, B, C, D e F. A gente vai ver isso. Galera aqui do chat que estiver acompanhando, quem sabe aí... Não vou responder, vou esperar a galera do chat que eu tenho certeza que alguém vai saber. Onde a gente usa o sistema hexadecimal? Eu quero ver. Isso eu realmente não sei. Acho que alguém tem que me ajudar. Eu acho que alguém aqui vai. Eu tenho certeza que alguém aqui vai ajudar a gente. Vamos deixar essa pegadinha aí para ver se o pessoal tá ligado aí no que a gente vai usar. Ah lá, ó, o Hamilton falou CSS, o Edu RJ falou teclado. Cores. O Bruno Alves falou cores. Muito bom, Bruno.
cores. No HTML, as cores que eu posso colocar, por exemplo, dentro de um elemento, né, na página, que eu posso usar na página, elas são feitas no sistema hexadecimal. Olha. São geralmente 6 a 8 algarismos, né, entre 0 e 9, entre A e B, que combinados eles montam a escala RGB. O vermelho, o verde e o azul, que são as 3 cores que estão na nossa televisão, que está no seu monitor. Com essa combinação dessas 3 cores, a gente consegue fazer todas as outras cores que a gente exibe na tela, né? Existe um outro sistema de cores muito conhecido, uma parte gráfica, que é o CMYK, que é cian, magenta, amarelo e preto. Mas a gente na tela não precisa do preto, porque se eu junto o verde, o vermelho e o azul, ele vai dar um preto. Sim. Então não preciso ter esse preto puro como a gente tem na parte gráfica, né? Então no HTML a gente usa o sistema hexadecimal. Olha, legal. Mas aqui a gente vai brincar muito com o binário. Binário. É o binário que é o nosso xodozinho aqui. Então vamos para o próximo para entender por que os sistemas de numeração eram importantes. Aí, agora o negócio começa. E quando a gente fala desse nome, álgebra booleana, o pessoal já se assusta, né? Porque, nossa, álgebra parece que é um negócio mais chato e mais antigo que matemática. E o booleano, o que é o booleano, Dri? Booleano, eu sei... Eu sei, só que eu não sei falar o que é. Olha só, o booleano tá muito parecido com o sistema binário. Ou é 0 ou é 1. Uma condição ou é outra. O booleano é o que dá o condicional, não é isso? Exato. O true, de verdadeiro ou falso. Ou é 0, se for 0, é falso. Ou seja, não tem valor. Se for 1, é true, é verdadeiro. E aí, olha só, eu trouxe aqui algumas opções de exemplos de álgebra booleana, né? De como que a gente consegue trabalhar álgebra, que são esses cálculos lógicos, usando só o sistema binário, só o 0 e 1, booleano. Booleano significa o true ou falso, ou é verdadeiro ou é falso. Então eu vou criar todo o meu sistema, todas aquelas operações que eu era capaz de fazer com o ábaco, ou ele está para cima ou ele está para baixo, eu tenho fórmulas matemáticas que são capazes de representá-los. E essas fórmulas matemáticas de 0 e 1 vão se conectar, adivinha com quem? Com o microchip que a gente falou. Por quê? 0 ou 1 vão ser condições. Ou ele está falso ou ele está verdadeiro. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou o transistor está mandando um sinal de resistência ou não está. E dependendo desse monte de condições, eu consigo fazer cálculos super complexos, porque cada vez que eu aumentar o número de transistores, os números de portas, né, os números de combinações ali que eu posso ter entre essas 0 e 1, eu tenho possibilidades infinitas. Sim. Faz sentido? Sim, faz sentido. Muito bom. Ó, o Rogério Ribeiro falou assim, não conhecia, ó. Bruno Alves falou false e true, muito bem, o Milton também. False e true. Isso aí. Então olha lá, álgebra booleana. Se eu quero falar que eu quero ter uma avaliação desses dois resultados de uma forma nula. A minha entrada são os números que eu vou colocar e a minha saída é o resultado. Então ali eu tenho... O null é um booleano? É um booleano. Né? Não, o null é um resultado. É um resultado, mas é um resultado booleano, é 0. Ele é vazio. Sim, é vazio. Ele está desligado, né? Então o nulo ali, por exemplo... Quer dizer, nesse cálculo de álgebra booleana, significa que tudo que eu entrar, olha a rotina do algoritmo, bem simples, todos os valores que eu entrar, o resultado vai ser nulo. Então eu entrei com 0. Qual que foi o meu resultado? 0. É nulo. Eu entrei com 1. Qual que é o meu resultado? É 0 também, porque o meu algoritmo, a minha álgebra booleana, esse microcálculo ali, ele fala que toda vez que entrar um dado, o resultado vai ser 0. Tá. Então eu posso ter um microchip com essa orientação. Tá. Que nesta condição... Você que impõe essa condição, né? E se você pensar na linguagem de programação, pode ser um pedaço do seu código que vai falar, olha, todo mundo que entrar aqui, eu quero que ele saia como 0. Essa é a tua ordem. Sim, tá.
Perfeito? Você mas determina essa condição. Exato. Não serve para muita coisa. Oxi, pode servir para muita coisa. Porque, veja, eu vou ter outras. Eu posso ter uma condição agora de álgebra booleana que é a inversa. Todo número que entrar, eu inverto o valor dele. Inverte para quê? Ué, só tem uma opção, né? Se entrar 0 ou 1. Então, eu entrei 0, sai 1. Entrou 1, sai 0. Perfeito? Álgebra booleana de identidade. Essa é muito simples. Eu quero que todo dado que entrar, a solução seja ele mesmo. Então eu entrei 0. Qual que é o resultado? 0. Entrei 1. Qual que é o resultado? 1. Agora eu entendi isso. Entendeu? Tá. Entrada e saída. E, S, tá. Exatamente. O E e o S é de entrada e saída. Olha aí uma outra tabela agora aqui, ó. Verdade. Significa que todo dado que entrar, eu quero que ele seja verdadeiro. Então, é o contrário da nula. Todo dado que entrar, ele era falso. O verdadeiro, quer dizer, entrei como 0, qual que é o resultado? 1. Porque o 1 é o verdadeiro. Entrei 1, qual que é o resultado? 1 também. Tá. E aí a gente começa a ir para cálculos maiores. Os mais complexos, que é chamado de tabela da verdade. Nossa! Olha só o exemplo aqui, como eu tenho. Eu já tenho agora 3 entradas. Né? Então eu tenho uma coluna X, uma coluna Y e uma coluna Z. E dentro dessas entradas, eu só posso trabalhar 0 e 1. E olha só, essa nossa tabela, ela tá então com essas 3 possibilidades, mas olha só, ela tem... O que é o F ali? O F é o resultado final dela, tá. né? É a fatoração dela ali. Então, essa tabela da verdade, ela tem aí, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções de combinações, dado que eu vou poder entrar... Vou ter 3 entradas. Então, eu tenho 3 entradas de dado, sendo que em cada uma delas vão entrar 0 e 1. E aí eu posso fazer com esses 0 e 1, dado 3 entradas, 8 combinações diferentes. Não consigo fazer mais nada. Todas as possibilidades. Se eu tiver 3 entradas, dessas 8... entrada 0 e 1, são 8 fases. Você não consegue combinar mais nenhum resultado diferente aqui. Dando 0 e 1. Tá, entendi. Entendeu? Tá, entendi. Então vamos lá. Ó. A combinação de 0 e 1, colocando 3 posições, isso, né? Isso. Você vai ter... São essas possibilidades de combinação. Esse é o total de possibilidades de combinação. Exatamente. É isso, né? Não tem como... Por isso que a gente está falando de lógica. Mas Danilo, daria para fazer uma nona linha? Não dá. Não dá. É lógico, é racional. Esgotou. Com 0 e 1, entrando 3 propriedades, é isso que você consegue fazer. Então não tem um erro, não tem um desvio, não tem uma possibilidade. E se? É lógica. E a partir dessa lógica você consegue dar instruções claras para o computador, para a máquina, de o que ela tem que fazer. E ela sempre vai retornar o mesmo resultado, porque é lógico, não tem outra forma de fazer. Aqui no caso, você determinou o que você quer que seja o resultado. Para cada combinação. Exato. Eu posso ter falado que ela era uma tabela de verdade de identidade ou inversa, né? Então, por exemplo, na primeira linha, eu entrei com tudo 0. Sim. Qual que vai ser o resultado? 0. 0. Na segunda linha, eu entrei com 2 zeros e 1. Qual que é o resultado final? 1. Porque a condição ali é, se eu tiver um número positivo, o resultado é positivo. Tá. Na segunda linha, eu entrei com 0, 1 e 0. Qual que é o resultado? 1. Na segunda linha, eu entrei 0, 1 e 1. Qual que é o resultado? 1 também, não vai ser 2, não existe 2. Ou seja, eu tenho uma condição ali onde o meu 1, a quantidade de 1 é maior que o 0, então ele é um valor verdadeiro. Tá. Já na de baixo, olha só, eu entrei com 1, 0 e 0, e o resultado deu 0. Por quê? É a condição dessa tabela. Tá. Isso é dado, né? Isso é dado, porque eu estou colocando, por exemplo, nessa minha tabela, eu posso colocar... o nula e o inverso, ou a identidade, ou a verdade, tudo junto. Eu posso falar, se eu tiver 2 números depois de entrar 1, o resultado vai ser 0. Tá. Então, dependendo da sua condição, a sua tabela verdade vai ter esse resultado. Mas o importante é a gente entender que não existe outras formas de você calcular isso. Você calculou aqui absolutamente
todas as possibilidades de combinação entre 0 e 1 se você Certo. entrasse ele 3 vezes Tá. dentro de um algoritmo. Tá. O Gilmar falou, pode pôr na tela, por favor? Acho que a gente colocou aqui, se conseguir colocar... Agora tá na tela. Fechou. Então acho que deu para fixar aí, né, Gilmar? Dá uma resposta aí pra gente se você viu aí, tá tudo certo. Dá o seu print aí, Gilmar, tá? E se quiser mais material depois, entra lá no nosso grupo do Discord e pede aí pra gente. Deixa eu pegar uma água aqui. Isso. Peraí. Cadê minha mochila? Eu sempre perco a mochila aqui, né? Tá aqui, não? Não tem copinho aqui, você consegue? Um copinho depois pra mim? Isso, já pode deixar nessa tela aí que é a que eu me viro. Isso que eu falei aqui, da tabela da verdade, ela vai começar com o nosso objetivo a criar circuitos muito mais complexos. Esse primeiro desenho que a gente está vendo aí é um circuito lógico. Diagrama lógico. Diagrama lógico. Olha lá, eu tenho x, y, z. Ou seja, 3 possibilidades de entradas de dado. Igualzinho nossa tabela que eu tinha ali. Eu vou poder entrar zeros e 1. E aí, olha só. Eu tenho uns desenhos meio estranhos. Um parece uma meia-lua e o outro parece uma flecha. A cada entrada eu posso ir para 2, obrigado. A cada entrada de dado eu posso tomar duas condições, porque é binário. Sim. Eu entrei com 0 e 1, ou eu posso fazer verdade, eu posso resultar como 0, ou eu posso resultar como 1. Tá. Essa meia-lua, ela vai significar, por exemplo, uma operação lógica. Se eu junto 0 e 0, 0 e 0, eu tenho uma condição. Aquele outro desenho que parece uma flecha... Se for ou. Então eu começo agora a ter representações gráficas para colocar as minhas condições. E esse diagrama lógico, ele é uma representação de forma de diagrama da tabela de verdade. Porque eu vou passando as condições. Então, eu entrei 0 e 1. O que ele vai sair? Ele vai sair 0, por exemplo. Se aí eu for juntar o 0 com o 0 e 1 que veio de outro lugar, qual que vai ser a condição? Eu vou afunilando e vou fazendo cálculos dependendo das condições que vai chegando de cada um deles. E aí, no final, eu vou ter um resultado ali final. O M ali. O M seria o resumo, né? O acumulador de todo esse cálculo. Eu entrei 0, 0 e 1. O que vai dar lá na frente? Então... Esse é o meu circuito, ele vai variar conforme as minhas entradas. Se eu mando 0, ele vai fazer alguma coisa. Se eu mando 1, ele vai fazer outra. Mas as condições já estão determinadas. Ou ele vai fazer cálculos lógicos de conjunto, né? Ou ele vai fazer de alternação. E ele pode fazer outras coisas. Tem mais, não tem só ou. Tem negação. Né? Como a gente viu ali, entra um valor e eu inverto ele. Existe um símbolo gráfico. Eu não quis trazer todos aqui, né? Mas existe um diagrama para isso. Tem uns outros que são uns nomes muito bizarros aí. Shore, nor, que significa ou mais se tiver uma outra condição. Isso isso são lógicas, sabe? Então, esse outro desenho que está mais em cima, olha, você já vai ver que ele é um circuito muito mais complexo. Né? Sim. Ele consegue, a partir Já não tô entendendo, na verdade. Né? Então, já começa a ficar assim... Esse daqui, ó, ele já por exemplo, ele tem 2 entradas. Ó, ele tem uma entrada R e uma entrada S. A partir dali, eu vou mandar zeros e 1. Né? Com os primeiros cálculos que vão se resultar, entrou um 0. Entrou um 0 desse daqui. E entrou um desse. Aqui eu vou juntar com o resultado desse 0 que entrou aqui para fazer esse cálculo. Ele vai resultar vai resultar um resultado aqui. A partir daqui eu vou tomar outra decisão a partir do resultado que vier dessa outra condição aqui. Sim. Entendi. Aqui ele fechou o circuito, sim, né? Ele cruza, porque ele tem alguns outros pontos condicionais que a gente nem tá falando desse, mas essa bolinha aqui significa alguma coisa, significa algum tipo de condição que eu tô verificando ali. O resultado foi 1, então inverte. Transforma em nulo, faz em verdade, faz em identidade. Então, eu tenho diversas possibilidades de Mas vai sempre trazer 2 resultados aqui no caso, um Q e o Q...
E, ó, aí agora que você começa a ver, né? Se a minha mãe estivesse assistindo aqui, ela ia adorar isso aqui, porque ela lembra que na época que eu fiz faculdade, ela ficou louca comigo com esse negócio de A barrado, B barrado. E você tá vendo aqui um Q e um Q barrado. Então, esses barramentos ali vão significar também um tipo de condição baseado em 0 e 1. Ou ele tá ligado, ou ele tá desligado. Olha aqui embaixo a tabela da verdade de novo, de uma outra forma, né? Ela tem outros parâmetros de entrada, 3 parâmetros de entrada. Então, eles podem entrar 0 e 1. E o que é o X aqui? O X aí é que ele não tá contando essas duas portas ali. Não pode ser qualquer coisa. Não vão entrar nenhum tipo de valor, entendeu? Não vai entrar. Não vai entrar nenhum valor ali. Tá. E aí você vai tendo esses resultados, dependendo da sua tabela verdade, dependendo das condições. E quais são as condições? As condições são esses desenhos que a gente vê, são esses blocos. É E, é OU, é nulo, inverte, traz o mesmo valor, nega, né? Cada uma dessas condições baseadas tudo em 0 e 1. Dependendo dessas condições, eu tô tendo aqui um estado de uma máquina. Se eu entro 0 e não entro... Se eu entro 0 na entrada CK e não entro nada em S e R, o meu resultado vai ser um hold, ou seja, minha máquina está em espera. Se eu entro 1 no CK e 0 no S e no R, eu também tenho um tipo de hold. É porque esse é o exemplo da tabela. Mas se eu entro 1 no CK, 0 no S e 1 no R, aí eu tenho um reset. Ou seja, eu reinicio. Se eu tenho 1 e 1... eu posso falar que isso é um set, ela tá ligada. São os comandos que São os comandos. Dando. E aqui, quando você vê aqui do lado esse outro quadrado, sim, com o S, o R, você tá vendo, e o CK, que é clock, né? Que é o clock. Aí a gente vai entender que é uma estrutura de repetição, quer dizer, é algo que vai ali e vai fazer, olha, a cada tanto tempo, manda um 0 de novo. A cada tanto tempo, manda um 1 de novo. Né? Faça uma atividade repetitiva determinado tempo. Determinado tempo. E aí, olha só que interessante. Esse quadrado aqui, né? Ele tem as entradas S, C e K. E as saídas Q e Q barrado. Ou seja, dependendo do que entrar aqui do lado esquerdo, vai sair alguma coisa do lado direito. Esse quadradinho aqui, o que ele parece? Um microchip. Verdade. Ele tem portas de entradas para onde ele vai receber 0 e 1, que dentro de um chip que está conectado numa placa de um sistema integrado, é impulsos. Recebi um impulso, ou seja, tô ligado, tô desligado, tô desligado. Pô, se eu entrar um ligado aqui e for passar por essa condição que eu programei ali dentro, ele tem que retornar tal coisa. Se eu entrei dessa forma e ele tem que passar agora por outra condição, ele vai ser outra forma. Mas tudo que eu vou estar entrando vai ser 0 e 1. E aí, dentro das minhas condições ali, que são ou os meus diagramas, é E, é OU, é NOT, inverte, que é a mesma coisa que a gente viu ali nas tabelas verdades, que eu posso fazer essa combinação. Então, um grande sistema de programação, ele é uma tabela da verdade gigante ou é um circuito lógico super complexo onde você exemplifica todas as condições que podem acontecer ali dentro, dado as entradas de 0 e 1. Tá. Faz mais sentido agora? Faz muito sentido, bom, sim. Muito bom. Ó, eu dou um alô aqui para nossa audiência aqui no chat. Célio Cabreira, boa noite, Dan. Tá no Senac ainda. Célio Cabreira foi meu aluno no curso técnico de web no Senac há muito tempo atrás, acho que 2008, quando eu dei aula lá. Célio, um abração aí para você. Obrigado por estar acompanhando. Vou pegar uma aguinha aqui para molhar o bico. Muito bem, então. Você tá ouvindo um chiadinho? Eu tô ouvindo um chiadinho. Será que é o meu microfone? Não sei de onde que tá. Boa. Acho que não melhorou, não. Não melhorou, não. Eu vou verificar. Vê se vocês estão ouvindo um chiadinho aí, galera do chat. Dá um alô aí pra nós. Muito bem, então. Então, olha onde que eu quis chegar. Eu quis vir do ábaco pra gente entender que a gente tinha essas condições lógicas, que aí se inventou o transistor, que era capaz de mandar impulsos. Esse transistor foi aperfeiçoado para um microchip, que na verdade eram
uma máquina capaz de aplicar condições ali dentro, dado as entradas que você tinha, de 0 e 1, que eram os impulsos do microchip. Ou ele tá ligado, ou ele mandou um impulso, ou ele não mandou. Diria minha mãe que é a genialidade da vida, né? A vida é muito simples, né? ou é o bem, ou é o mal, ou é pra cima, ou é pra baixo. É o 0 é 1. É o 0 é 1, é a dualidade da vida, né? Sim. Então, a gente parava a pensar em como... E eu gosto de trazer dessa abordagem porque eu acho que isso desmistifica que a programação é complicado. Se você olhasse, não, mas é só 0 e 1, é fácil. Só que aí você enxerga uma tabela dessa aqui, você fala, meu Deus, não é fácil. Mas é importante a gente ter esse conceito. Isso faz a gente pensar de forma mais racional com a lógica. Olha, eu vou ter essas opções. No final, se eu conseguir pegar um problema complexo e ir destrinchando partes dele até que ele reste 2 únicas opções, o 0 e o 1, é muito mais fácil de eu conseguir raciocinar em cima disso. Com certeza. Né? Muito bem. Foi muito bom. Gostei muito dessa apresentação que você trouxe. Porque eu não conhecia, não tinha essa noção, não. Boa. Que vinha do ábaco. Você tinha visto isso? Não tinha visto ainda. Não, isso não tinha visto. Legal. Eu achei que as pessoas não tinham visto isso. Eu acho que isso para mim fez muita diferença. Por isso que eu quis trazer. Muito bom, gostei. Boa. Vamos pro próximo então, galera. Agora que a gente já fez esse conceito mais de lógico, já viu esses desenhinhos, a gente agora começa a se aproximar da lógica de programação aplicada numa linguagem mesmo. No caso aqui, a gente ainda não está vendo nada de JavaScript, tanto que esses exemplos aqui, eles foram tirados da minha apostila, e na faculdade eu aprendi em Java. Então você vai ver que muitas das coisas aqui servem de forma universal para uma linguagem ou para outra, tá? Tá. Então olha lá, uma das partes que a gente falou importantes da linguagem de programação é os tipos de dados. Quais os tipos aí que a gente está vendo de dados? Isso já vai entrando um pouco no que é na programação. Na programação, né? Mesmo. Tipo eu acho que é uma das primeiras coisas que você aprendeu. Sim, é uma das primeiras coisas. Boa, perfeito. Existe um livro muito legal, tá? Da Loiane, que chama Estrutura de Dados com JavaScript. É um best-seller, acho que já está na 3ª edição. A Loiane é uma programadora brasileira. Atualmente ela mora na Flórida, trabalha no Citibank há muito tempo e ela já é autora de mais de 10 livros, além de cursos gratuitos gigantes no YouTube. E esse livro dela vai explicar toda essa parte de variáveis, tipos de dados, com a linguagem JavaScript. Então, primeiro a gente vai começar a ver os conceitos. E daqui a pouco eu já coloquei ali alguns tequinhos de códigos de como que a gente vai escrever isso no JavaScript. Na próxima aula, então aqui já estou dando um spoiler, a gente vai dar um corte na nossa linguagem de programação aqui, da nossa lógica de programação, e a gente vai ver mais particularmente o JavaScript, as particularidades do JavaScript. Como é que por que ele está rodando aqui no navegador? Como é que é isso? Como é que eu vou colocar essa lógica lá dentro e como é que ela vai funcionar? Porque para o Ruby você precisou instalar o Linux, umas coisas. Por que o JavaScript roda? Né? Quando que surgiu o JavaScript? Por que inventaram o JavaScript? Porque o JavaScript não é um negócio só para o navegador. Daqui a pouco agora o JavaScript é uma linguagem de programação que eu coloco no servidor. Aí a gente vai entender mais esse conceito. Eu também vou vir lá de trás para a gente falar sobre isso, tá? Tá bom. Hoje aqui eu quero que a gente entenda esses conceitos de lógica e um pouco de como esse fator... Agora parou, hein? Agora tá ótimo aqui. Você tá se ouvindo? Eu tô. Tá se ouvindo? Não, agora parei de me ouvir. Eu também. Não, eu tô te ouvindo. Eu parei de me ouvir. Eu tô ouvindo a Adri. O seu retorno tá dando barulho. É o meu retorno tá dando barulho? Ah, deve ter outro aí de baixo, então. Vê. O que eu tenho que fazer aqui? Não, deve ter outro. Outro fone. Pera aí, galera. Alô? Agora sim. Agora deu. Agora tô me ouvindo. Só que o Boa. chiado voltou.
Chiado voltou? Fechou. Tá. Tranquilo. A gente tá aqui ajustando um Ao negocinho. vivo é assim, gente. Danilo, tá na tela. Tá no... Fechou. Ah, então ele falou que a gente tá na tela aqui, então a gente vai falando em cima disso, porque é bom que essa tabela é grande aqui. Olha lá. Tipos de dados. Por que os dados primitivos, tá? Os dados primitivos são dados assim, que agora eu acho que nem eu tô... Não, também não tô te ouvindo. Mas agora eu tô ouvindo você e agora voltou todo mundo Sim. com chiado ainda. Não, eu não tô ouvindo chiado. Eu tô ouvindo só no meu aqui agora. Será que eu pego outro fone aqui? Deixa eu ver. Tem outro fone. Vamos ver se é o meu aqui. Alô? Vê se tá chiando do mesmo jeito, né? Eu não tô ouvindo chiado. Vamos ver se é o meu. Aqui. Vamos ver. Eu tô escutando. Muito bem. Agora parou de chiar. Então achamos o microfone aí. É o meu que tá, então. Aí volta a chiar. Entendeu? Tá. Ele vai trocar aqui, gente. A gente tá um momento aqui de setup. Acontece nas melhores famílias. Eu vou continuar falando aqui. Mas é porque se a Adriana não prestar atenção, aí ferrou. Aí eu reprovo ela na prova depois. Eu tô prestando atenção que eu até já sei o que é. String, inter... Então eu vou pedir pra você falar, hein? Eu vou pedir pra você explicar. O Rogério falou aqui. Eu já fiz o curso de algoritmo em lógica de programação e foi explicado de uma forma mais fácil. Legal, Rogério. Explica aí pra gente então, por favor. Manda aí o que você aprendeu aí, porque é muito bom a gente saber se tem outras formas mais fáceis de a gente entender, tá bom? Na paz aí, na moral. Bom, vou voltar aqui para a gente entender um pouco desses dados primitivos novamente. Então, esses dados primitivos, assim, são dados que a linguagem de programação tem aquilo como uma forma nativa. Você não precisa criar ou instalar nada. Ela basicamente já traz esses dados primitivos ali, tá? Então, os dados primitivos... Ainda não, ele está sem o microfone ali. Os dados primitivos... Vamos lá, vamos conseguir. Os dados primitivos. A aritmética. Quem assistiu Chaves aí? A aritmética. Bom, vamos lá. Os dados literais. Então, por exemplo, uma letra, um caractere, um número, são dados literais. Não tem nada ali na linguagem que está criando. Já vem, assim, a partir do momento que eu vou inserir uma letra, ela entende que aquilo ali é uma letra. A partir do momento que eu insiro um número, ela entende isso como um número. Dentro dos números, ela vai... Opa, voltando. Estamos de volta. Obrigada, viu? Sem chiado, eu acho. Eu não tô vendo chiado. Eu também não. Ufa. Beleza. Obrigada, tranquilo, gente. Valeu aí. Então vamos lá, Adri. Tava falando dos literais, beleza? Tá. Os inteiros, que aí a gente tá falando, poderá receber números inteiros ou negativos. Então, Sim. é um número Sim. inteiro, né? Olha só, aqui nesse conceito tem também o real, também conhecido como ponto flutuante. Ponto flutuante. Então, dependendo da linguagem, vai ser, por exemplo, 10.5. Tá. Porque esse número decimal, ele é decimal extensivo dos números de casa que vão ter depois desse ponto, né? Então, às vezes eu posso somar 0.25 mais 0.36 e ele pode dar um número com mais casas decimais. Ou eu posso dividir um número decimal por outro e aí vai ter muito mais casas decimais. Então, todas as linguagens vão estar preparadas para trabalhar esse número decimal de uma determinada forma. Tem muita gente que critica até o JavaScript, porque o JavaScript, assim, tem algumas partes com cálculos com decimais que ele faz alguns errinhos, porque a implementação da linguagem foi feita dessa forma. Meio que de uma forma errada, equivocada. Então,
dependendo da soma que você vai fazer ou do cálculo que você vai fazer com números decimais no JavaScript, a gente recomenda ali tomar um cuidado. Então são Isso algumas só acontece particularidades. no JavaScript? Podem ou acontecer tem em várias outras linguagens. Toda linguagens? linguagem tem seu probleminha. Tá. Existem até alguns livros muito interessantes que eles servem só para falar dos problemas de cada linguagem. Então a pessoa vai lá e escreve um livro com os erros do JavaScript, os erros do C#, os erros do Java. E aí, conforme as versões vão tendo, o pessoal vai corrigindo. É isso que eu ia perguntar. Eles vão atualizando também, né? Exatamente. E aí- Mas algumas coisas que são muito bases da linguagem, elas vão permanecer para sempre, porque Não é possível corrigir. Senão eu quebraria todos os códigos que Entendi. tivessem sido feitos até hoje. Né? Eu entendi. Então tá. não posso ter nada que é feito e que vai, por exemplo, quebrar algo que já foi criado. Sim, Né? tá. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu posso implementar. Então, por exemplo, se eu somasse um ponto flutuante com outro ponto flutuante no JavaScript e ele desse um erro de cálculo, ele vai continuar dando esse erro de cálculo. O que o JavaScript fez lá? Inventou um ponto double, por exemplo. Eu tô dando um exemplo aqui. Ele inventou um outro tipo de número Para corrigir esse erro que dá. Exatamente. Entendi. Olha, se for fazer um cálculo, uma soma com decimal, não usa essa instrução, não usa esse comando, usa esse um outro. comando. Que aí você Entendi. não vai ter esse tipo de erro. Eu Entendeu? entendi. Então é assim que a gente também vai evoluindo os nossos softwares. A gente vai colocando coisas adicionais, mas tomando cuidado que a gente não pode quebrar o que já estava funcionando. Eu entendi, Né? tá. E o outro que tem ali, o outro tipo primitivo, é o lógico, que é o booleano. De novo. É o booleano. Que é o verdadeiro, ou falso. 1 ou falso, 0. Que é o que a gente acabou de ver. Tá. Então isso, toda linguagem vai ter isso. Letras, números e símbolos, que são os caracteres primitivos, como a gente insere mesmo. Os números inteiros, 10, 20, 100, 200. E os números flutuantes, double, real. Cada linguagem pode chamar isso de um jeito, né? Que são os decimais. Não existe, então, um padrão. Porque, no caso aqui, se a gente fosse falar em linguagem de programação, o literal seria os strings, seria isso? Exato. O inteiro, o integer. Exato. Esse real seria float. Float ou double, E o dependendo da booleano é linguagem. booleano, E o né? booleano é booleano. Você tem aí classes de tipos primitivos, né? Então eu tenho as strings, que são conjuntos de caracteres. Pode ser um único caractere, né? Sim, Que único caractere já é um... Que é uma string, com um caractere literal. Tem os números inteiros, né? Os números flutuantes, os doubles, os decimais e os números lógicos. Básico de estrutura de dados primitivos. Rogério falou aqui, não, me expressei errado. A sua explicação foi mais fácil. Bom. Mas eu sabia, eu imaginei que você tinha se expressado errado, Rogério. Mas que bom que essa foi mais fácil, cara. Eu sabia que eu ia conseguir chegar nesse ponto com vocês. Porque eu tava há muito tempo querendo falar disso dessa forma. E olha que nem nas vezes que eu dou aula eu consigo pegar desse jeito. E só com o tempo a gente vai percebendo, olha, vamos falar de lógica? Vamos falar de um pouquinho atrás. Porque isso vai fazer uma diferença de fixar o que é a lógica. Por que a gente está usando isso? Eu acho que faz muita diferença, tá? Com certeza. Muito bem. Próximo, então. Por gentileza. Então, passamos aí pelos tipos de dados que a gente vai ter em todas as linguagens. No JavaScript, a gente também vai ter essas linguagens. Mas, você muda pra gente, por favor? Muito bem. Agora aqui a gente está falando dos operadores. Porque eu posso pegar aqueles tipos de dados e fazer operações com eles. Sim. Esses são os operadores aritméticos. São os operadores muito comuns que a gente está acostumado a usar ele nas nossas equações matemáticas. Então, é a adição, é a subtração, é a multiplicação, é a divisão. E esse operador resto, você já viu esse operador? Eu vi já. O que faz esse operador Ele resto? traz, quando uma divisão não traz, não é... por Exata. Exemplo, exato. Exatamente. Quando a divisão não é exata, ele traz um... O resto. É o resto. O resto. É o módulo, né? Chama o módulo. Então, olha lá, eu dividi 10 módulo de 3, sobra, o resultado é 1. Por quê? 10 dividido por 3, dá para dividir 3 para cada um e sobra 1.
né? Se eu quisesse, não, eu quero a divisão. Então esse é o sinal de divisão. 44 dividido por 2 dá 22. Tem o resultado da Ou se você divisão. colocasse 10 dividido por 3... Se eu dividir 10 dividido por 3, aí ele vai dar trazer só o 3, 3. 3,333333333, né? Isso. No JavaScript, e aí a gente vai ver isso depois quando a gente entrar mais na linguagem, e aí não vai ser aqui no podcast, vão ser nas aulas que estão acontecendo durante a semana. Essa semana a gente teve aulão, que a gente brincou com GitHub, que a gente brincou com Git, mexemos com o terminal, mexemos com o Visual Studio Code. Essas próximas semanas vão ter mais, para aí sim agora a gente começar a praticar essa lógica com o JavaScript aplicado. No JavaScript a gente vai ter uma condição muito particular com esse sinal de adição, o mais. Porque ele no JavaScript, em algumas outras linguagens, ele também serve como um sinal de concatenação. Ah, sim. Se eu tenho uma string escrito Danilo, e aí eu concateno com uma outra string, um outro conjunto de caracteres chamado Vitoriano, eu vou escrever junto Danilo Vitoriano. Isso. Se eu tenho 2 mais 2, eu estou somando, então dá 4. Sim. Mas se esses 2 mais forem 2, ao invés de eles não strings, forem o número, não né? forem números, forem strings, vai dar 22. Vai dar 22. Então olha Sim. como é que o tipo de dado faz diferença. Sim. Se eu estiver somando 2 números inteiros, ele vai fazer uma soma aritmética. 2 mais 2 é 4. Se esses 2 operandos forem literais caracteres, ele vai concatenar como se fossem 2 textos. Sim, tá? como se fossem 2 E textos. aí o JavaScript é maravilhoso, que ele tem vários probleminhas nesse... Porque tem esse probleminha. Porque aí isso trouxe para o JavaScript um preconceito de que isso dá muito problema na linguagem. E isso afastou as pessoas de aprender o JavaScript por um bom tempo, desde que ele existiu. Só depois de algumas atualizações do JavaScript, mais específica a versão 6 do JavaScript, que eu acho que foi lá para 2015, para você ver como é que é recente. Que no JavaScript foi implementado, por exemplo, padrão de orientação objeto. Não tinha. Algumas outras relações entre tipos de dados foram aprimorados para que esses erros não acontecessem. E aí as pessoas começaram a olhar o JavaScript como uma a usar o JavaScript como uma linguagem de programação, porque ele não era usado como uma linguagem de programação. Ele era usado como um auxiliar na construção de páginas web. Então eu estava lá no meu HTML, no meu CSS, eu colocava um pequeno script para que fizesse alguma coisa. Sei lá, cliquei num botão. Na hora que eu clicar nesse botão, o JavaScript vai pegar o comando desse botão e vai mandar, por exemplo, esse dado para um banco de dados. Então ele fazia essa conexão, era quase uma linguagem auxiliar. Depois dessas mudanças, o JavaScript virou uma linguagem de programação como um Java, como um Ruby, capaz de você fazer o sistema inteiro em cima dessa linguagem. Onde está tendo esse aulão? O Edu perguntou aqui. Esse aulão ele tá rolando aqui no YouTube também. Nessa playlist que eu compartilhei aqui no chat, ele já tem o último aulão. Ele está aqui disponível no YouTube. Mas a gente está divulgando ele nas redes sociais e principalmente lá no Discord. Eu acho, Dri, que eu esqueci de divulgar esse episódio hoje no Discord. Deixa eu ver. Acho que sabe por quê? E é complicado quando eu não divulgo, porque o pessoal não vem. Se eu não divulgar, o pessoal não vê. Apesar de que tá marcado agora é real, galera. Real oficial. Toda quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, a gente tá porque como aqui. A gente teve... uma semana não teve, a outra foi de manhã. Então, mas acho que a partir de agora... Né? Agora vai ficar fixo, então você pode se programar que a gente vai estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar no Discord aqui mais um pouquinho só para... Deixa eu ver, vou até divulgar para mais gente aqui também. Mas aí a gente pode voltar aqui. Não, então beleza, né? Passamos aqui pelos operadores aritméticos, né? Enquanto a gente vai tentando entrar aqui no Discord. Que eu tô tentando me logar aqui ainda, mas eu não consegui. Bom, galera que estiver lá no Discord, por favor, manda mensagem. A gente vai avançar aqui, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo. Então, olha lá. Operadores aritméticos. Beleza, vamos pro próximo então, Má, por favor. Agora eu tenho aqui operadores lógicos.
né? Operadores, na verdade, operadores relacionais. Poxa, tá escrito em Java. Mas isso aqui não era de JavaScript. Eu quis deixar o do Java para mostrar que isso vai ser igual em todas as linguagens. Então, o que é o operador relacional? Ele vai relacionar um operando com o outro. O que é relacionar um operando com o outro? Então, eu tenho aqui, lembra da nossa tabela da verdade? 0, né, e 1, eu posso fazer algumas condições relacionadas com eles. Né? Eu posso falar 0 é maior que 1, o 0 é menor que 1, 0 é igual ou maior que 1. Aí que eu estou trabalhando só com o binário, mas essas condições elas vão ser feitas com todos os outros tipos de dados que a gente tem. Todas as linguagens não usam isso, não é igual? Todas as linguagens usam essa mesma representação essa mesma representação. Tá, porque do Ruby é igual. É igualzinho, né? Então, olha lá, eu tenho 20 é maior que 10? Se for maior que 10, é true. Ou seja, 1. Né? Em lógica em álgebra booleana, retornou 1. E aí eu começo a botar condições nisso, então. A Adriana tem mais de 40 anos? Então, a idade de Adriana. Idade seria essa variável onde eu estou colocando a sua idade real, onde eu estou armazenando sua idade real. Então lá, Adriana tem 49 anos. É maior do que 40? É bem maior. Que é a idade, por exemplo, que é uma outra constante, porque... Sim, o 40 é uma constante. É uma constante, no caso. Uma variável constante é meio estranho isso, mas é uma constante porque ali não vai variar. Para eu decidir essa minha condição, esse meu algoritmo, 40 é a minha condição ali. Sim. Então, eu vou conseguir fazer essas comparações. Tem esses também maior ou igual, porque, por exemplo, 41 é maior que 40? Sim. Né? É true, verdadeiro. Agora, 40. 40 é maior que 40? Não. 40 não é maior que 40. 40 é 40. 40 é igual a 40. Agora, 40 é maior ou igual a 40? Sim. Então eu posso querer fazer essas comparações contando o número, né? Contando a condição que eu estou comparando. Sim. Então, esses são os operadores relacionais. E tem um ali que é bem interessante, que é o igual. O igual, né? O igual é diferente do igual de atribuição. Então, 2 mais 2 igual, que é o sinal de atribuição, a 4. Agora, o igual é... Idade de Adriana é igual a 40? É quando você está fazendo uma pergunta, Você está fazendo uma pergunta, uma comparação. Uma resposta de true ou false. Exatamente. Né? Só tem essas duas opções que vai retornar. Sim. E tem o diferente. A idade de Adriana é diferente do 40? E no JavaScript, é aí que começa os probleminhas que o JavaScript tinha. O JavaScript ele não tem tipos definidos como obrigatórios. O que significa isso? Isso é muito diferente na maioria das linguagens. Por exemplo, eu pego uma variável idade, né, para colocar a sua idade. Qual que eu coloquei ali? Qual que é a sua idade? 49. Eu coloquei ali dentro o número 49. Se daqui a pouco eu quiser pegar esta variável, já que ela é um espaço de memória que eu posso alterar o valor dela, e falar que variável idade é igual a Danilo. Mas o tipo é outro, né? Teoricamente, a variável idade está esperando um número. Sim. E eu mandei um conjunto de caracteres. No JavaScript você pode fazer isso. E ele não dá erro. A linguagem foi planejada para ser realmente permissiva. E isso não é um erro. Isso foi projetado para ser dessa assim forma. Mesmo. E é por isso que o JavaScript hoje é a linguagem que domina a internet, justamente por essas condições de possibilitar que ela se quebre, né? Que esses cálculos se quebrem. Não preciso de tipos pré-definidos nessa variável. Eu posso colocar qualquer um. Porém, no dia a dia dos programadores, das programadoras, isso começou a ser um problema. Porque, às vezes, você passava o valor Danilo para a variável idade, e aí você ia somar Danilo com 43. Não vai dar um erro, né? Vai dar um erro. E se eu somar, então, por exemplo, 43
com Adriana. Para o JavaScript, se eu tiver com um número primeiro e somando com caracteres, é diferente de eu estar caracteres e somar com um número. Por exemplo, se eu tiver caracteres e somar com um número, né, colocar o sinal de mais, ele vai juntar os dois. Porque ele entendeu que o primeiro é uma string e você então está querendo somar com uma string. Ele já entende que... A linguagem entende. Por isso, ele tem essa lógica para não quebrar os tipos. Agora, depois você me explica por que isso é bom. Por que isso é bom? Porque ele tem outros... Não tô vendo nada bom nisso. Ele tem outros números. Mas foi muito bom isso, sabe? Isso permitiu que o JavaScript não causasse interrupções. Que essas conversões... Mas se ele meio que deixa passar tudo, não é ruim. Mas ele foi preparado para isso, porque... Se você tá querendo somar uma string com o número 42, eu não vou dar um erro com você. Eu vou somar, eu vou concatenar para você. Tá aqui o resultado. A minha linguagem permite você fazer isso. E às vezes era isso que você queria mesmo. Agora, se eu tentar, por exemplo, somar 42 com Danilo, aí não vai. Ele não vai. E aí porque ele pega o primeiro e interpreta o primeiro. Ele vai entender que aquilo é um número e, poxa, mas você está tentando somar um número com um caractere. Aí ele vai retornar um negócio que chama NaN. N-A-N. Not a number. Não é um número. Isto, para o JavaScript, é um tipo. É um tipo que só o JavaScript tem. Por quê? Ele permite que você faça essas operações bizarras e ele não vai quebrar porque ele tem um resultado com um tipo específico, not a number. E aí você consegue tratar a sua condição. Se o resultado for not a number, faça alguma coisa, entendeu? Depois você me dá algum exemplo de quando isso é bom. O bom é isso, de não quebrar. De não quebrar. A linguagem, ela veio realmente porque as outras eram muito restritas, né? Sim. Ou você define todos os tipos de dados. Não, o JavaScript quis que você não tivesse essas interrupções. Você pudesse escrever sem estar ali preso à especificação. Ele está preparado para caso você some, por exemplo, um número com maçãs, ele não vai quebrar. Ele vai te retornar um tipo específico. Só que as pessoas sentiam falta disso, né? E foi se inventada uma linguagem, vamos dizer assim, auxiliar ao JavaScript. Ela tem toda a base do JavaScript, só que ela traz essas inferências de tipo, que é o TypeScript. De tipo script. Então, ali no TypeScript, você permite que você especifique os tipos. Só que aí o TypeScript ele tem um conversor dentro dele que vai pegar aquele código já escrito em TypeScript e no final vai gerar um JavaScript que vai seguir os mesmos padrões de JavaScript, só que ali verificado, vamos dizer já assim. verificado, porque a linguagem do TypeScript garantiu aquilo para você, mas no final o que ele vai gerar vai ser os tipos comuns que ele tem mesmo. Do JavaScript do JavaScript mesmo. Tá. Se ele precisar gerar um not a number, ele vai gerar um not a number, mas você escreveu do jeito certinho. Para a programadora, ele garantiu que não ia estar fazendo burradas com os tipos. Mas no final o JavaScript vai gerar o código dele preparado sem essas inferências. Tá bom. A gente pode então depois discutir mais sobre qual foi a ideia do Brandon Nye, que eu acabei conhecendo ele em 2015, ele veio pro Brasil. Tem umas polêmicas aí do Brandon Nye, que não é um cara muito querido na comunidade, teve algumas falas deles que não foram muito boas, então assim, valeu, mas fica quietinho lá, Brandon Nye. Não vamos dar ibope pra você, viu? O Edu falou que ele não viu aqui. Deixa eu compartilhar então com você aqui, Edu, pra você não ficar perdido aqui na playlist, ó. A playlist é essa daqui. Devs 40 a mais. Vou deixar aqui pra todo mundo que tá no chat. Minha irmã entrou. Oi, Sheila, tudo bom? Muito bem-vinda aqui, ó. Essa é a playlist, viu, Edu? E agora, o aulão, ele tá... Oxi, cadê o aulão? Ele não tava dentro da playlist, por isso que você realmente não ia achar, Edu. Ó, o aulão, ele tá... Deixa eu pegar aqui dos meus vídeos primeiro.
Deixa eu carregar aqui rapidão, só pra gente não perder, porque esse passo é importante pegar os aulão aqui mesmo. Ó, foi ao vivo que a gente transmitiu, né? Tá aqui, ó, GitHub, aulão. Agora ele vai estar certinho, ó. Esse aqui é o link do aulão, viu? Só de GitHub. Pronto. E agora eu também vou adicionar ele na playlist que estava faltando. Aqui, ele não está dentro de nenhuma playlist, por isso. Pronto. Agora está. Beleza? Então seguimos aí com os operadores relacionais e já algumas condições aí que o JavaScript vai colocar pra gente. E na prática a gente vai depois... Eu particularmente gosto dessa questão do JavaScript não ter os tipos, mas se você quiser, tenha. Tá bom. E eu puxei esse assunto porque nesses operadores relacionais, por exemplo, do igual e igual, o JavaScript fazia o quê? 0 string dentro de uma string. O 0 como string, um caractere. Como texto, tá. É igual a um 0 número? Se eu colocar esse igual, ele vai falar sim. Só que eles não são. Não são. Porque um é uma string e o outro é um número. Um número inteiro. Aí, nesta versão que eu falei, S6, veio um novo operador relacional, que são 3 sinais de iguais, ou de diferente é uma exclamação e mais 2 sinais dois iguais. Porque aí 3 sinais de comparação, eles são restritos. Eles estão avaliando também se os tipos dos operandos são iguais. Peraí, mas isso aqui existe no JavaScript? Existe e funciona. Igual a igual e o exclamação igual como diferente? Hoje em dia você consegue colocar no seu código JavaScript uma instrução logo no começo da sua função falando assim que aquele código é estrito. Agora, se você colocasse só igual a igual, ele daria como sim, são iguais. Se você no começo da sua função lá falar assim, ó, essa minha função, tudo que você vai fazer aí dentro, eu quero que você coloque ela no modo restrito, aí o JavaScript... Você põe 3 iguais. Aí o JavaScript, se você falar assim, 0 string é igual a 0 número, ele já vai apontar um erro que ele nem vai fazer aquela soma, porque você falou que eu quero que você atue no modo estrito. Então você já determina lá antes. Eu já determino lá antes que, assim, se eu tiver esse tipo de comparação, ele não vai permitir, porque ele sabe que isso é inseguro. Eu vou poder ter algum tipo de erro. Então ele vai te obrigar a usar o comparador de igual ou de diferente, incluindo de tipo. Então é com os 3 iguais ou uma interrogação e uma exclamação em 3 iguais, tá? Isso depois a gente vai ver no código. Isso, 2 iguais. Tá. Bom? Tá bom. Bora pro próximo, então. Má, por favor. Operadores lógicos. De novo a nossa tabela da verdade. Sim. Porque aí tá muito do que a gente viu lá na nossa tabela da verdade, né? Isso é bem interessante. É bem interessante, porque aí a gente faz as condições. Quando é ou, exato. Então, olha lá, Adri. Temos lá 2 entradas, A e B. Se A e B... E aí eu tenho as condições, né? Ó, na azul eu vou comparar A e B. Na laranja, eu vou comparar A ou B. Então, eu entrei com A verdadeiro, teoricamente, A é 1 e B é 1. Se eu concateno, né? Se eu comparo os dois de forma... Os dois são verdadeiros? Sim, verdadeiro. Se um é verdadeiro e o outro é verdadeiro, os dois são verdadeiros. Os dois precisam ser precisam ser iguais, no caso de E, para ser verdadeiro. No caso do ou, só um deles precisava. Nesse caso, os dois são verdadeiros, então o resultado é verdadeiro. Na segunda linha, o A é verdadeiro e o B é falso. Se um dos dois for falso, já é falso. No ou, se um dos dois for verdadeiro, é verdadeiro. Já tá valendo. Terceira condição. Vai dar a mesma coisa, porque eu só inverti as opções, né? Agora o A é falso e o B é verdadeiro. E na quarta linha, os dois valores são falsos. Então, se um valor é falso e o outro valor é falso, é falso. É falso. Agora, se um valor é falso e o outro valor é falso, também é falso. É falso. Então, essa é a lógica que a gente começa a fazer com os operandos que a gente está trabalhando. Sim. Então, esses operadores lógicos é o E comercial, que a gente chama, né? Sim. E o E comercial juntos, eles fazem essas comparações lógicas de igualdade. E o
pipe, ou eu chamo de pipe. Chama de pipe. Eu não sabia como é que chamava. Porque barra a barra é assim, né? Na diagonal. Slash. Então isso daí é o slash. Esse daí é o pipe. Então pipe é o lógico de ou. Pro ou. Tá? E lembrando que existe, então, tudo aquilo que a gente falou lá atrás de tabela de verdade, nulo, igual. Sim, a gente tá agora vendo aqui essas coisas nos operadores. Sim, o tal do negócio que a gente nem viu lá, que é o shor, nor, eu consigo aqui. Outros que eu vou ter, lógico, eu acho que eu não coloquei, é o de negação. Entrou um valor, nega o valor dele. Inverte ele. Entrou true, o resultado é falso. Como é que eu coloco um valor negação? Eu coloco uma exclamação na frente do valor. E aí ele inverte o valor. Então, são instrumentos aí de ferramentas para a gente trabalhar com a lógica dentro do nosso código e que até agora são iguais para todas as linguagens. Tá. Dei algumas particularidades do JavaScript, mas são iguais para todas as linguagens. Carlos André, chegando agora, boa noite. Cheguei a tempo, chegou sim, e depois pode reassistir aí gravado, viu? Não esqueçam de deixar o like, ó. Tem pouco like aqui, hein, gente? Quero mais like, gente. Não esquece de seguir o canal também. Isso. Vamos pro próximo aí, Má, por gentileza. Olha lá as variáveis. Então, olha lá, uma variável, nome, recebe uma string, né? String. Até que eu tô colocando dentro aqui de aspas, porque é ela que vai mostrar que aquele é um conjunto de caracteres, né? Isso. Então a gente tem que colocar dentro dessas aspas. Se tivesse um número dentro de aspas, seria uma Também string. seria uma string. Mas o JavaScript, dependendo da posição que ele estiver essa string com o número dentro, ele consegue somar como se fossem números mesmo, tá? Lembra que eu falei? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Às vezes é muito bom isso. Mas às vezes pode dar erro. Dá um problema. Pode ser. A Porque, idade. Às vezes, tudo que você quer é somar aquele número que está dentro daquela string, que você não consegue tirar aquele maldito número da string. Eu sei como é que é. E aí, talvez o JavaScript seja mais permissivo para isso. Isso. Boa. Lá, idade. A idade já é um número puro. Sim. 17. Tá correto. Até se a gente estiver levando o nome das variáveis em consideração, nome, você espera que seja uma string. Tá correto. Idade, você espera que seja um número. Correto. Ali agora, preço, né? Ele deveria estar esperando um número. E aí ele colocou uma string. Então, você não tá... E é importante você declarar os nomes das suas variáveis para que elas representem aquilo que você quer identificar. Para que quando você olhar no seu código, você saiba que dentro da idade esteja um número. E não que dentro do preço esteja um endereço. E a gente... Essa vai ser a dificuldade número 1 de pessoas programadoras no universo. Dar nome às variáveis. Dá nome para Dá nome para variável. Às vezes você vai gastar um tempo ali de falando como é que eu chamo essa variável. E aí você tá lá programando na pressa, variável variável Brubbles. Eu tinha um curso que eu fazia de um rapaz, Fernando da Silva, acho que foi o primeiro curso de JavaScript que eu comprei. E depois eu conheci um amigo no trabalho e ele tinha feito o mesmo curso e a gente ficava brincando que o Fernando da Silk no curso ele falava, vou criar uma variável aqui, variável arroz. E a gente ficava brincando, qual que é o nome que eu dou pra essa variável? Arroz. Porque não significava nada, mas você vê como é difícil às vezes você trazer um nome pra variável. É que às vezes essa variável não é uma que vai interagir com o usuário. Às vezes você só precisa criar para você criar o código lá dentro. Às vezes ele não não tem um significado. Se for aí, até beleza. Mas em geral, evita tipo variável X, variável Y. Poxa, descreve o máximo que você puder na variável. Variável nome completo. É muito mais significativo do que variável nome. Porque aí o que é o nome? É o meu primeiro nome ou o nome completo? Variável primeiro nome. Aí, beleza. Variável sobrenome.
junta as duas variáveis e atribui para uma outra variável Sim. chamada nome completo. Sim. Poxa, tá bem Sim. claro ali o que, Sim. que você tá fazendo, né? Sim. Então por isso que isso é Fica importante claro fazer. o que você está esperando como saída, né? Como resposta. Exatamente. Né? Como- A hora que você olhar aquele código, se não for seu, você já sabe ali o que está Sim. acontecendo. É muito É. melhor. Com certeza. Ali embaixo, a gente tem algumas amostras de como eu declaro variáveis no JavaScript. Ah, E aí pronto. já começa as diferenças entre as linguagens. Sim. Então ali, ó, eu estou usando let. O que é o let? O let é o identificador que aquele nome que vai vir em seguida é uma variável. Então, Você precisa eu dizer isso. Eu preciso dizer isso. Você não poderia simplesmente botar coffees igual. No JavaScript você pode. Se Ah, você não tá. usar o JavaScript com nenhuma Porque versão aqui, restrita, no caso, quando você tem esses não sei se é colchete que chama, é colchete. é um array aí, né? É um array, é uma lista. Array, Isso. Uma lista. Isso. Porque no Ruby você não precisa botar O let, né? Você só declara. No. Acho que é no Python. No Python, essa palavrinha se chama def. D-E-F. De definition. Tá. Né? De definition. É. Mas o JavaScript surgiu com uma única opção de declaração de variável, que é a terceira linha ali, var, de variable. Né? Então, variable. Qual que é o nome dessa variable? Pessoa. Sinal de atribuição, ou seja, o que vai vir na direita, que é o valor, vai estar atribuído a esta variável de nome pessoa. Ó, o Odenir falou aqui, no Py nem precisa também. Aulas de Clean Code já, né? Clean Code é um outro conceito de a gente... Quando você vai limpando o que era o que a gente estava falando da variável tirando significar, coisas né? desnecessárias, Exatamente. né? Sim. Então, o JavaScript ele surgiu com essa palavra chamada var. Mas se eu escrever pessoa e colocar o sinal de igual Danilo, ele vai entender que aquilo ali é uma variável. Tá. Só que aí você vai ter um problema gigantesco de escopo. O que seria o escopo? A gente vai ver depois uma função, ela acaba sendo um bloco de script aonde ali dentro você vai colocar suas variáveis, seus tipos de dados, suas condições, if, else, os seus vetores, seus arrays e tudo mais. Sim. Se eu declaro lá uma variável só escrito pessoa igual a Danilo, aí eu tenho a minha função gerar cadastro. E aí dentro do meu mesmo código eu tenho uma outra função que chama receber relatório. Se naquela função receber relatório eu vou lá e declaro também uma variável chamada pessoa, ele vai dar um conflito. Porque dessa forma, sem eu colocar a palavra var antes, essas variáveis estão num escopo global. Ou seja, todas as funções que tiver lá dentro, elas vão compartilhar as mesmas variáveis. E aí eu vou ter duas variáveis com o mesmo nome. Isso não pode acontecer. Variável, ela tem que ser um identificador único. Porque lembra, a máquina vai procurar uma variável chamada pessoa. Se ela tiver mais de uma, ela não vai saber tomar essa decisão. Ela vai te retornar um erro. Sim. Então o JavaScript deu essa opção de você colocar a palavra var antes, e aí aquela variável fica restrita àquela função. Mas também não era bem assim. Mesmo restrita àquela função, ela poderia dar conflitos com variáveis que tivessem o mesmo nome em outras funções. Ou dentro da mesma função, eu posso ter outras funções ali dentro. E se ela tivesse a palavra var dentro de uma função que está dentro de outra função que também tem a palavra var, ela ia dar conflito. Aí, só na versão de 2015 que o JavaScript trouxe o let e o const. O let, ele já tem a restrição do escopo. Se eu declarei um let aqui com o nome de pessoa, eu posso declarar um let lá dentro de uma outra função com o nome pessoa e as duas não vão dar conflitos, porque elas vão ficar restritas ao escopo daquela função. Entendi. Quando a gente vai declarar uma função, você vai ver na próxima tela, eu vou usar as chaves, né? Que nem o hash. Para eu fechar ali as coisinhas. Estando ali dentro, a minha variável, né, let pessoa, ela só se restringe àquela função. Posso ter outras variáveis pessoas em várias outras partes do código, né, let pessoa, que aquela let pessoa vai ser só daquela função. Tá bom. E o const? O const foi uma coisa que o JavaScript trouxe
para definir que aquela variável não pode receber um novo valor. Ela é uma constante. Então, se eu declarei ali constante é igual a carro, se depois eu for lá e pegar carro agora... Não, por exemplo, constante carro é igual a Volks. Aí depois eu pego, sem a palavra const agora, carro é igual a Ford, ele vai dar um erro e vai falar, você não pode sobrescrever carro, porque lá no começo você declarou ela como uma constante. Se eu tivesse feito com let carro, aí eu poderia atribuir, porque ele deixa você sobrescrever o valor da variável. Existe um padrão aqui, por exemplo, aqui você colocou carro com maiúsculo. Beleza. Existe alguns padrões e aí que são essas recomendações de algumas linguagens. É interessante, só que não é obrigatório, não vai dar um erro na sua linguagem se você escrever de outra forma. Mas é interessante... se você colocar carro em minúsculo, ele vai funcionar numa boa, mas... Não, se você criar uma outra variável com carro em minúsculo, ele vai entender que é outra variável. É outra variável. É outra variável. No caso do JavaScript, ele é totalmente case sensitivo. Ele identifica que carro com uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. Com tudo minúsculo. Porque para ele, cada caractere é um número dentro da base dele. O caractere C maiúsculo não é o mesmo que o C minúsculo. Só que por convenção, e nem todo mundo usa isso, a gente declara constantes em letras maiúsculas por uma identificação. Mas tem gente que não segue isso. Aí são padrões de código. É só para saber qual que é o padrão. E olha lá, a gente está vendo alguns outros tipos de dados, né? Por exemplo, que nem o let coffees igual a como você disse, é uma lista, né? Eu tenho esses cochetes, array, vetor, matriz, tem vários nomes disso aí. Então, dentro dessa lista eu posso armazenar vários valores. E cada valor ele está em uma posição dessa lista. E essa posição dessa lista começa em qual número? 0. Em 0. Então, o French Roast ali... Está na posição 0. 0 dessa lista. O Colombian... Está na posição 2. São tipos de café. Posição 1. Posição 1. Isso, perdão. Já a constante carros... é um outro tipo de dado. Dentro do JavaScript, a gente chama isso de objeto. É objeto. É um objeto. Só que é um pouco diferente do objeto que... Da orientação objeto. Da orientação objeto. Só que a gente vai entender realmente que no JavaScript tudo é objeto. Tudo é objeto. Olha, como é que essa frase já... Essa frase, quando começam a falar de orientação a objeto, a primeira frase que vem é tudo é objeto. Tudo é objeto, exatamente. Tudo é um objeto. Tudo vai partir no objeto. O objeto é um conjunto de propriedades e valores. Então, constante carros vai ser um objeto onde eu vou ter ali uma lista de carros, né? Então, os meus carros, ele é outro objeto, né? A propriedade A recebe o valor up. Dentro desse mesmo objeto tem um número 7 que recebe a propriedade go. Então você está vendo que eu posso colocar propriedades e valores usando os próprios tipos do JavaScript. Números, strings, floats. Tem algumas limitações. A gente vai ver isso com o tempo. Beleza? Beleza. Depois a gente vai ver mais esses dados, esses tipos de dados como Hoje a gente vai ver só até o array, só a lista. E depois a gente vai ver o objeto. Esses dados, esses tipos de dados não são primitivos. Eles não são nativos da raiz. Eles são uma classe, eles têm diversas condições ali dentro que os criaram. Sim, entendeu? tá. Então vamos pro próximo aí, Má. Tá acabando. Repetição. Essa é uma estrutura de dados, a gente vai ver isso com mais cuidado depois que a gente já tá no nosso limite aqui. Mas, eu vou receber um valor de dado e eu vou percorrer esse valor ali dentro, processando. Então, dado que eu entrei um valor, eu vou colocar uma condição. Eu vou passar uma lista de dados para você e eu quero que até o número 10, do 0 ao 10, a cada número que eu entrar, você imprima esse mesmo número que eu entrar na tela. Então, ele vai pegar o número 0. Ele é maior que 10? Não. Então, eu posso imprimir lá na tela. Aí entrou o número 2. Ele é maior que 10? Não. Então eu imprimo ele na tela. Entrou o número 9. Ele é maior que 10? Não. Então eu imprimo ele na tela. Entrou o número 10. Ele é maior que 10? Não, ele é igual. Então eu saí desse laço e eu parei o meu processamento. Até a hora que eu atingi a minha condição. Então isso é um laço de repetição. E ali embaixo já tem uma amostra de como a gente faz esse for. Em geral, eles são bem parecidos nas linguagens também.
Tá. O próximo é o laço. Também é uma outro outra laço, condição de é. repetição. Enquanto os números que eu tiver entrando entrarem, naquela condição, eu faço aquela instrução. Acabou a minha condição? Acabou. Saí. O Denir falando aqui, elogiando você. A Adriana manja muito, eu também acho. A Adriana manja pra caramba. A Adriana já lançou aqui que tudo é objeto. Maravilhoso. Demorei anos pra aprender isso. Vamos pro último aqui, ó. Ah, não, tem mais um ainda depois desse. Olha o exemplo aqui do vetor, né? Eu não dei o exemplo do vetor porque a gente já viu ali na variável scof que ela era feita entre colchetes e eu tinha as posições. Mas Sim. olha lá, eu tenho, né, um nome lá chamado Mário. Isso aqui ó, eu tô colocando como um conjunto de dados que eu tenho, né? Então, por exemplo, minha lista de dados dos meus alunos. tá. Qual que é o nome do meu aluno? Propriedade primeira que tem, nome. Mário. O valor é Mário. Qual outra propriedade que essa classe aluno tem, né? Olha a orientação. Eu estou falando ali de um conjunto de dados. Então, a outra propriedade que ele vai ter é a idade. É um número, 28. Qual que é a altura dele? Outra propriedade. 1.78. É um float. Olha, eu usando diferentes tipos de dados. Então, eu usei um string, número e um float. E agora eu quero armazenar as listras desse. As listas, não, as notas desse aluno. Pô, mas as notas são várias, né? Ele tirou 5 notas ao todo do ano e aí depois eu vou pegar essas notas e vou calcular a média dele. Aí eu tenho um outro tipo de dado que é o vetor, que é a lista. Baseados nos índices, nas posições dessa lista, para cada um desses índices eu consigo colocar um valor. Então, no índice 0, ou seja, a primeira nota que ele tirou, 4.5. No índice 1, que é a segunda nota que ele tirou, 6.5. Então, é a estrutura de dados mais básica que a gente vai ter e é a que a gente mais vai usar, porque tudo a gente vai armazenar basicamente ou em listas ou em objetos. E a gente vai ver que no JavaScript, a lista ela é um objeto. Ela vai ter os métodos muito parecidos no objeto. Tá, mas o objeto não recebe propriedade e valor? Sim, a lista no JavaScript, qual que é a propriedade 0? Qual que é o valor da propriedade 0? 4.5, é a primeira lista. Qual que é a propriedade 1? O valor da propriedade 1, 6.5. É propriedade ou é posição dentro da lista? A lista é posição, mas se eu pegar essa lista e transformar ela num objeto, cada uma das posições seriam as propriedades desse objeto, receberiam um valor. O JavaScript consegue interpretar uma lista como objeto. Depois eu vou trazer um exemplo para a gente ver isso mais visual. Porque no Ruby a gente trata a posição, esses índices, né? Isso. O de 0 a 4, no caso, seria a posição da lista. De cada uma dessas notas dentro dessa lista. Mas é exatamente isso. Tá. O que eu estou aqui já adiantando é que essa lista ela consegue ser escrita de uma forma de um objeto, através de propriedades e valores, pares, né? Tá. O objeto, a gente até chama ele de map, de hash table, porque vão ser várias propriedades com os valores. Propriedades e valor, propriedades e valor. Tá. Então, se eu pegar a posição da lista e transformar ela numa propriedade, o valor é o que está dentro desse índice da lista. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Bom. Beleza. E para finalizar, só para a gente deixar o gostinho do que a gente vai... Ah, tinha essa aqui, ó. Condicional. Ah lá, definir uma variável chamada idade 25 e aí eu começo a colocar as condições. Se a idade if maior que 15. Se a idade é maior que 15 e menor que idade 18, menor que 18 ou idade maior que 70, o voto é opcional. Aí você dá um comando para aparecer na tela do teu servidor, do teu código. Ó, o voto é opcional. Else, ou seja, tem mais alguma coisa? Se a idade for menor que 16, aí você me dá uma mensagem bem particular. Ó, você não pode votar. E aí, por final, se a idade não é maior que 15 e idade menor que 18 ou a idade maior que 70, ou a idade não é menor que 16, então qualquer outra coisa você fala, você é obrigado a votar. É a condição final. E com 25 anos, você é obrigado a votar. Você é obrigado a votar porque esse foi o dado que você inseriu, dado a essa rotina, dado a esse algoritmo, que a partir dali fez várias combinações de maior ou menor, ou
E que, resumido, são as nossas tabelas da verdade Sim. operando aí por É trás de isso aí. tudo isso. E aí, pra gente finalizar, aí agora sim, esse é um exemplo de como eu escrevo uma função no JavaScript, é o que vai definir o meu escopo. Então, a declaração de uma função é basicamente como se você pensasse assim, isso aqui é o meu scriptzinho Tá. que vai resultar em alguma coisa. Para calcular a área, aí você Function, dá... essa é a palavra mágica. Qual que é o nome dessa função? Cálculo rect area. Tá. Esses parênteses depois do nome da função são os parâmetros que eu posso receber para Sim, executar os esse meu... parâmetros. Ou seja, meus dados de entrada. Sim. Então eu vou receber uma largura e uma altura. E aí ele vai retornar o cálculo. Pega a altura que eu inseri, multiplica pela altura, eu tenho um cálculo de área. Function você sempre coloca quando Sempre você vai tem que colocar... Quando você vai fazer... Quando eu vou definir uma função, eu tenho que colocar a palavra function. E o retorno dessa função é na palavra return. Aí agora ali embaixo, olha, eu usei um auxiliar de código, que é esse console log, para poder aparecer na minha tela. Depois a gente vai ver ele funcionando. Tá. E chamei a função cálculo rect area. E no lugar do que eu defini, que era o width e o height, eu passei os valores 5 e 6. Ele vai chamar essa função que está declarada lá em cima e vai me resultar. 5 vezes 6 é 30. Qual que é a largura e qual que é a altura, no caso 5 e 6, e aí ele traz o meu resultado retorno. 30. Tá. Então, a partir disso, a gente vai programar mais essa semana. Então, amanhã a gente já vai marcar a nossa próxima aula. Tá. Que aí vai rolar o aulão, a gente faz de casa, conversando Isso, bonitinho, tá. e vamos botar em prática os nossos JavaScript. Beleza. Tamo estouradaço de tempo, então, galera. Nossa. Chat, obrigado demais pela participação. Espero que vocês tenham aprendido. Gente, Compartilhe. Muito obrigada pela participação aí. Dri, valeu de novo aí. Tô adorando esse processo. Eu também. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.